Cutucando. Estamos de volta. Está conversando aqui com o Márcio Jardim, ex-secretário do governo de Edivaldo Holanda. Então vamos falar um pouquinho de São Luís, né? Toda cidade importante do Brasil possui ou planeja infraestruturas importantes, né? Como metrôs, parques ecológicos para a família passear no final de semana, saneamento básico. Por que São Luís, isso não é desde agora, não consegue sequer tapar os buracos? Olha, a impressão que se tem é que a gente paga um preço caro por não ter tido um planejamento de longo prazo para a nossa cidade. O que parece, e aí eu vou falar desses gargalos urbanos, do gargalo urbano, por exemplo, da mobilidade, do transporte hoje, é que a última vez que se fez alguma coisa em São Luís, em que se pensou um pouco adiante, foi nos anos 60 e 70, que de lá para cá a impressão que se tem é que não houve nenhum planejamento mais rigoroso. E esse é o desafio que está posto para a gente, esse é o desafio que está posto para o governo Edivaldo Holanda. Esse não é um problema que afeta só São Luís, é um problema que afeta hoje aos centros urbanos. A vida, a economia das pessoas no nosso país melhorou muito, a situação de crédito melhorou, o transporte público é de péssima qualidade, né? E isso naturalmente faz com que haja um tráfego intenso de automóveis, de carros de passeio, que estrangulou completamente as cidades. Mesmo hoje, grandes cidades no Brasil que têm um atendimento de metrô, como é o caso de São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, não resolveu o problema do trânsito. E, infelizmente, a situação da nossa cidade hoje é essa, de total estrangulamento, né? Porque nós temos um sistema de transporte público precário demais, nós temos uma malha asfáltica viária de péssima qualidade, não suporta o inverno, a cada inverno você tem que repor, é um desperdício de dinheiro público terrível, mas enfim, eu penso que é um desafio que está posto para esse governo e está posto para quem naturalmente é agente público. Você está ouvindo Cutucando. E nos últimos tempos, aí São Luís tem vivido, né, uma opção de greve dos rodoviários, greve dos professores, né, a violência e tal, vieram as chuvas ainda para complicar. A verdade mesmo, eu estou falando isso como um mero mortal, um cidadão comum, né, que trabalha e paga imposto, a impressão que se tem é que não tem ninguém no comando, assim, tá um caos mesmo total, né, e tudo que eu falo a respeito de São Luís pode se estender ao estado, que também é pior ainda. Não, mas é mais eu acho que isso é mais uma impressão que se tem, porque como essas greves, elas se dirigem, no caso das que tu citaste, transporte e a greve dos professores do município, como elas se dirigem, isso tem relação com a autoridade municipal, e a gente no Maranhão você tem um monopólio de mídia, e esse monopólio de mídia, ele faz tentar parecer que há uma situação de descontrole, mas não há. Nós já vivemos tantas outras situações no Maranhão, de greve, de paralisações, no governo do estado mesmo, paralisação de professores, paralisação da Polícia Civil, o caos que se estabeleceu na segurança pública no estado do Maranhão, que foi motivo de notícia no mundo inteiro, né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado com isso. A situação, existe o conflito, eles são legítimos, as greves são legítimas, mas não há uma instabilidade que se possa dizer que ameaça a segurança institucional e tal, nada disso. É apenas, às vezes você transmite uma certa sensação de profunda instabilidade em razão desse verdadeiro bombardeio midiático que existe por parte desse monopólio da comunicação, que naturalmente tenta de todas as formas desestabilizar o governo municipal de São Luís. Eu compreendo esse monopólio midiático, mas a gente não pode deixar de perceber que os problemas existem mesmo e eles são graves. Mais longe de ser, Beto, mais longe de ser algo que nunca tenha se visto. Em outros momentos já se viu. Agora, é fato que existe dificuldades. Nós estamos vivendo uma situação difícil no governo municipal, difícil na cidade, mas não podemos desconhecer isso, até porque para enfrentar problemas você tem que primeiro ter o diagnóstico e reconhecer os problemas. Agora, não existe crise institucional desmedida. Acho que as coisas estão sob controle. Vamos para um breve intervalo. Cutucando.
Opinião, debate, memória, recortes e trajetórias culturais. Cutucando, do ponto de vista de quem tem história para contar. Todo mês uma entrevista especial com um grande nome da cultura, da política e da história maranhense. Cutucando, produção e apresentação de Beto Errong. Só aqui na Universidade FM.